Tem alunos meus, né, que já fizeram outros cursos e disseram que a minha parte iniciante é o avançado de outros cursos. Então, não estou falando isso aqui para me gabar, não. É só você ir lá no grupo que você vai ver a galera falando isso aí. O que é que eu quero dizer para você aqui? Nosso curso ele tem uma metodologia diferente. O diferencial do curso é justamente essa. Eu pego aqueles assuntos que é complexo de a pessoa entender, porque eu tive dificuldade em aprender. Então, hoje, o que é que eu faço? Quando eu vou passar um conteúdo, primeiramente, eu estudo como é que eu vou passar aquele conteúdo. Porque se eu for passar aquele conteúdo da forma que eu entendo, muitas de vocês podem não entender. Por isso que você vê aqui no canal, eu simplificando as palavras, eu escolho as palavras que eu vou falar para que vocês entendam realmente como é que funciona um circuito sem precisar de termos técnicos. Porque o que a gente precisa na bancada, galera, é resolver problema. O cliente está pouco se lixando se você sabe o que é uma malha VBAT, VPH-PWR, uma malha PS-Hold, PWR, isso, aquilo, outro. Ele não quer saber, ele quer o aparelho pronto. Então, muitas vezes você vai e acaba estudando. Quando vai aplicar na bancada, não consegue aplicar. Por quê? Porque é tanta complexibilidade que você acaba não entendendo como é que funciona os negócios. Então, eu tento explicar de uma forma mais clara. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho uma metodologia que eu consegui aprender dessa forma. Eletrônica, porque a eletrônica vai te dar base para entender esquema elétrico. Né? Então, eletrônica, esquema elétrico, análise, né, e conclusão. Dentre esses 4 pontos, que são os 4 pontos aí que eu acredito que o técnico aprende, a gente tem diversos módulos, pegando a parte de eletrônica, eletrônica analógica e eletrônica digital. Então a gente fecha a parte de eletrônica. Ah, mas eu preciso estudar muita eletrônica? Não. Simplesmente aquilo que a gente vai precisar na bancada. O que eu passo é aquilo que você vai precisar. É entender como funciona tensão, corrente, resistência e potência. E saber como é, você entende como é a funcionalidade dos componentes, para que é um capacitor, para que ele serve, um resistor, para que ele serve, como medir um capacitor, um resistor, um diodo, enfim, entender como é que funcionam os componentes. A primeira coisa é você entender isso. O segundo passo que você deve entender, né, que é o diferencial do nosso curso, é que quando a gente aprende a base da eletrônica, agora a gente passa a entender a parte dos esquemas elétricos. Então, quando você tem uma base de eletrônica, já fica mais fácil a gente falar de esquema elétrico. E aí eu passo de forma bem básica para que você vai entendendo as coisas e tal, e tal, e tal, sempre utilizando os exemplos com o esquema elétrico para você entendendo. Depois a gente vai aumentando o nível do curso esquema elétrico básico, esquema elétrico avançado. Então a gente tem o módulo básico, que é só aquelas coisinhas de saber onde é que está o componente, aquilo outro, e temos o módulo mais avançado, que é entendendo a funcionalidade dos componentes, saber como eles são interligados um com o outro, a comunicação entre componentes e componentes, a alimentação, malha que entra, malha que sai, malha que vai para um lado, malha que vai para o outro, tem muita gente que tem essas dúvidas. Então a gente explica tudo isso também, depois a gente vai para a parte de análise de circuito. A gente já sabe como funcionam os componentes, agora a gente vai analisar como é que funciona os circuitos eletrônicos, né? Como é que funciona um circuito de iluminação, como é que funciona um circuito de imagem. Iluminação e imagem são 2 circuitos diferentes. Então, a gente aprende como funciona um circuito de imagem, imagem com iluminação e imagem com a tela de AMOLED. Como é que funciona o setor de carregamento, setor de radiofrequência, setor de câmera, setor lógico, como eu acabei de falar para vocês aqui, processador, memória e power management. Como é que funciona cada setor na placa, para você entender quando der um problema, você saber como é que você vai agir. Tem um defeito na malha de carregamento, eu sei como funciona. A tensão entra por aqui, vai por aqui, esse CI, ele faz esse tipo de coisa, então você sabe como funciona um setor de carregamento. Fica mais fácil de você resolver um problema quando você sabe como é que aquele circuito funciona. Então, a gente ensina como funciona cada circuito na placa de um aparelho. Depois que a gente ensina isso, a gente vai para a parte de análise de defeitos. Os defeitos mais comuns, que são fuga que não aquece, fuga de baixo consumo, aparelhos que consomem trava, aparelhos que consomem zero. Então, tudo isso a gente passa no curso, claro. Não é só 1, 2, 3 aulas. Tem módulos explicando uma coisa, módulos explicando outras coisas. E aí, o nosso curso é voltado para isso. Ele é praticamente cepado nisso aí. A gente não fica falando sobre outros assuntos paralelos, não. É sobre reparo de placa e os conceitos, né, da parte de reparo de placa que você precisa aprender, que é justamente isso aí que eu estou falando, beleza? O nosso curso,
atualmente está com 138 aulas, é um curso vitalício, onde você compra o curso é seu. Toda vez que a gente botar aula, a maioria das semanas aí a gente sempre está colocando aula, uma vez ou outra que a gente não dá para colocar, mas quase toda semana a gente coloca aula. Você não precisa pagar mais pelas atualizações, pelas aulas que está sendo colocada. Tem certificado com o CNPJ da empresa e toda a parte de suporte. Tanto a gente tem um grupo de alunos, como também a gente tem o nosso suporte ao vivo, aonde a gente bate esse papo gostoso aí, tirando dúvidas sobre assuntos da parte de manutenção. Então, você tem uma dúvida na bancada, vai lá, anota. Se for algo que precisa resolver de urgência, tenta me achar lá no Telegram, ou então manda uma mensagem para os administradores, eles entram em contato comigo, e aí eu entro em contato com o aluno para responder. Beleza? Então, é dessa forma aí que a gente trabalha, aí, dessa forma que a gente faz. Ok?